Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 2. Eu quero seguir falando sobre o tema vinho novo, estrutura nova. Vinho novo, estrutura nova. Marcos no capítulo 2, versículo 18. A gente tem aqui um diálogo muito interessante e muito rico no seu conteúdo. Queria pedir que você prestasse atenção, que você anotasse, que você estudasse cada vez mais a palavra na tua casa, para que cresça em ti ainda mais o agir, o mover, o operar do Espírito Santo. Hoje pela manhã nós citamos: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Presta atenção, esse texto está dizendo que a tua fé, ela é edificada, a tua fé é acrescentada quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve o falar de Deus. Então a tua fé é edificada. E a gente também aprendeu que sim, a nossa fé pode ser edificada. Em Lucas, os discípulos dizem a Jesus: aumenta-nos a fé. É interessante, eles fazem um pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. A nossa fé pode ser aumentada, expandida e edificada, amém ou não? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a quem? A Deus. E ouvir a Deus é algo que nós aprendemos como? Quando estamos meditando na palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então quando você está num culto como esse, se a palavra de Cristo está sendo ministrada, o Espírito Santo vai falar contigo, você começa a aprender a ouvir a voz de Deus, e isso edifica a tua fé, amém ou não? Então por isso que eu te incentivo a anotar, a estudar e a aprofundar na palavra de Deus. Quem está comigo aí pode dizer amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 2, verso 18, na Nova Almeida. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: nós estamos vivendo um tempo completamente diferente de tudo o que já aconteceu na história. Ele está dizendo: eles não jejuam porque o noivo está presente, ou seja, tem algo novo acontecendo aqui, algo diferente, algo até então sem precedentes. Ele está dizendo isso. Versículo 20, no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Agora, o que eu acho muito interessante, retomando para você, para a gente avançar o tema, logo depois dessa fala, o Senhor Jesus vem com esta, no versículo 21, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Diga comigo: vinho novo, estrutura nova. Amém? É algo interessante, porque o Senhor Jesus aqui está falando, o tema ali é o jejum. Daqui a pouco ele fala de vinho novo, de pano novo. O que significa tudo isso? Mas isso está intimamente ligado a tudo o que a conversa sugeriu. Esse tema é riquíssimo, porque o Senhor Jesus, ele está, em outras palavras, dizendo do que adianta, presta atenção, do que adianta alguém jejuar sem se tornar um odre novo, sem nascer de novo, sem ter um coração completamente transformado. Ele não vai conseguir reter tudo aquilo que vem do céu, e a riqueza de Deus se perderá, e a própria pessoa se perderá. Jesus está dizendo: do que adianta você colocar
vinho novo em odres velhos. É necessário que os discípulos passem por um processo. Eles estavam vivendo um processo que era necessário ser completado pela morte e pela ressurreição de Jesus. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Depois desse momento, agora sim eles podem jejuar, porque o vinho novo que for derramado no interior deles, não só vai ser retido, mas quando ele expandir e quando ele trabalhar, vai abalar as suas estruturas. O odre, até enchi uma imagem, não sei se dá para colocar ali nos projetores, enchi uma imagem ali, mostrando, põe lá nos projetores, acho que fica melhor o pessoal ver, isso, mostrando ali, na época, o odre era feito de couro, e o couro velho, ele já havia passado por outras fermentações. O vinho fermenta, ele expande, e se o odre fosse velho, se romperia então, e se perderia o vinho novo. Então era necessário um odre novo, para receber vinho novo, amém ou não? É consenso entre os teólogos, entre os biblistas, estudiosos da palavra, que esse texto, dentre outras coisas, está dizendo que Deus está fazendo aqui algo novo, sem precedentes, e que exige uma nova estrutura. Eu acho interessante o texto lá de Hebreus 7, se você puder abrir comigo, Hebreus 7, versículo 11. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Significa, irmãos, que em Jesus houve uma mudança de sacerdócio. Deus em Jesus está fazendo algo novo. Amém ou não? Esse amém está meio desanimado. Quem está feliz com o que Jesus fez, com um sacerdócio novo em Jesus, diga amém. Amém. Agora sim, agora ficou melhor. Versículo 18 diz: portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Os religiosos da época, fariseus, escribas, mestres da lei, estão questionando Jesus, dizendo: toda a tradição judaica, todos nós jejuamos, fazemos assim, assim e assim. Por que os teus discípulos não fazem? Porque o novo de Deus não cabe na religiosidade, porque o novo de Deus exige uma forma nova, porque Deus está fazendo algo novo. E se nós formos rígidos como um odre velho, que já não tem espaço para expandir, para ver o novo de Deus, como que Deus vai derramar vinho novo sobre nós? É isso que Jesus está dizendo. O que Deus está fazendo não cabe em estruturas rígidas que não aceitam o novo sacerdócio, o mover de Deus. E é óbvio, irmãos, eu não estou aqui descartando a tradição, eu não estou dizendo que, não é isso. Muitas vezes o novo de Deus significa voltarmos a verdades antigas. Até porque o próprio Senhor Jesus cobrava os fariseus de algo. Ele dizia: vocês precisam aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Significa que Jesus estava dizendo que não era necessário na época, dele, antes da sua morte e ressurreição, a lei de Moisés, os holocaustos. Não, o que ele estava dizendo é: do que adianta vocês guardarem uma tradição se o coração de vocês está errado diante de Deus? Ele está dizendo: o mais importante é o que é feito no interior, e aí o exterior também vai ser transformado. Então esse texto está dizendo que Deus está fazendo em Jesus algo novo. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você está aberto para o vinho novo? Você está aberto para o novo de Deus hoje? Amém ou não? E se o novo de Deus for diferente do que tu gostaria?
E se o novo de Deus não for conforme aquilo que você imaginou que deveria ser? Algumas coisas esse texto revela. Uma delas é essa: Deus está fazendo coisas novas em Jesus. Amém ou não? Uma outra coisa que citamos na semana passada é que significa que o reino de Deus chegou. E uma das possíveis traduções demonstra que isso significa: o reino de Deus está ao nosso alcance. Porque na tradução, o verbo grego de estar próximo, ele também é definido em léxicos como estar à mão, ao alcance, iminente. Jesus, em outras palavras, está dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus agora está ao alcance de vocês. Vocês podem tocar no reino de Deus. Mas eu quero ir além, uma segunda coisa, não só a manifestação do reino de Deus, mas o que Jesus está dizendo sobre um vinho novo, em uma estrutura nova, em odres novos, também significa agora a nova aliança em sua forma viva. Porque nós estamos falando aqui de religiosos, rabinos, mestres da lei, homens dentro do judaísmo, da lei mosaica, a lei de Moisés, conheciam os profetas, conheciam a lei. Então, eles não estavam esperando a manifestação de Deus em Jesus, daquele jeito. Eles imaginavam um rei que viria com espadas e exércitos, e que iria subjugar Roma e entregar o reino a Israel, um reino físico a Israel. E aí vem um rei diferente, montado num burro, falando do amor, da graça, do arrependimento, da mudança, da conversão. E eles não se agradaram daquilo, não era o que eles queriam. Mas o vinho pertence a Deus, é Ele que está derramando o vinho, amém ou não? Agora, este novo de Deus significa esta aliança em uma forma viva, não significa que a lei era má, pelo contrário. O apóstolo Paulo em Romanos diz: a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. O problema é a natureza humana. A lei operava de fora para dentro. A lei dizia: não mate, não roube, não cobice, não isso, não aquilo outro. Só que a gente sabe pela psicologia, ou como diria o seu Madruga, né, psicologia, né? A gente entende que quando você diz para uma pessoa: não faça isso, dá uma vontade de fazer. A lei desperta isso em nós, é o que Paulo diz em Romanos. A lei desperta em nós o desejo de fazer as coisas, porque só pelo fato da lei dizer não cobice, agora eu começo a ter vontade de cobiçar, começa a me coçar, entende? Tentando vencer aquele negócio. E a gente descobriu que a lei não consegue aperfeiçoar o ser humano, mas ela serviu por um tempo, e ela nos apontava Cristo Jesus, o mediador da nova aliança. Então, o novo de Deus significa agora a nova aliança em sua forma viva. É uma estrutura, essa diferença é, o contraste aqui não é se a lei era má e a graça é boa, mas um contraste entre uma estrutura religiosa fossilizada, envelhecida, e a obra viva, dinâmica e escatológica de Deus em Cristo. Por que escatológica? Porque a Escritura fala que desde Jesus nós estamos vivendo os últimos dias. João em sua carta diz: filhinhos, esta é a última hora. Eu não sei te dizer que tempo é esse que a gente está vivendo, tá? Eu não sei te dizer quem é o anticristo, aquelas coisas de internet, né? As pessoas afirmam coisas. Eu não sei te dizer, mas uma coisa eu sei te dizer: nós já estamos vivendo uma nova ordem mundial, porque nós vemos agora os Estados Unidos querendo assumir a supremacia de todas as Américas, Groenlândia, etc. Nós vemos a Rússia querendo assumir toda a autoridade ali na Europa. Nós vemos a China se movimentando, querendo dominar Taiwan, e nós estamos vendo o mundo inteiro se movimentando de novo, e nós já estamos sob uma nova ordem mundial. Se Jesus vai voltar agora, não sei. Se ele vai voltar daqui 100 anos, não sei. 400 anos, eu não sei.
mas uma coisa eu sei: nós já estamos vivendo os últimos dias desde Jesus. E este novo de Deus significa esta nova aliança em uma forma viva. Porque a religiosidade pega Deus e coloca dentro de uma caixa. É assim, tem que ser assim. É assim que eu gosto, é assim que eu vi, é assim que eu entendo, e não pode ser fora disso aqui. Ora, Deus é Deus. Ele nunca vai contra a sua palavra, é óbvio, porque Ele assumiu esse compromisso. Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Ele nunca vai contra a palavra, óbvio. Agora, Deus é Deus. Não, tem que ser assim, porque comigo foi assim. Mas com o teu irmão pode ser diferente. E hoje Deus pode querer fazer algo diferente na tua vida. E de novo, o novo pode ser voltar a verdades antigas. Quem está entendendo, diga amém. Mas Deus quer fazer coisas novas em nós, amém? Por isso que Ele precisa de vasos, de odres novos. O problema não era o judaísmo bíblico, mas um judaísmo institucional que perdeu a sua flexibilidade espiritual. Eles não tinham abertura alguma para aquilo que Deus estava fazendo. Eu citei aqui na semana passada um homem que diz, eu estava vendo um documentário, e ele disse isso, né? Meu pai tinha as mãos fechadas. Significa, ele não aceitava ideias novas. Ele não aceitava o novo. Ele disse, eu aprendi que eu tenho que ter as mãos abertas. Não significa que você tem que aceitar qualquer coisa, tá? Não significa que você não pode ter critério. Ao contrário, você tem que ter critério. E o nosso critério é a palavra de Deus, amém ou não? A gente aceita só o que é da palavra. O que não é, eu não aceito, claro que não. Agora, eu tenho que estar aberto para o novo de Deus. Se é de Deus, se é bíblico, eu estou aberto. Eu digo sim e amém. Amém ou não? Então, o reino de Deus se manifestou ali de uma maneira que os religiosos rejeitaram. Não era o que eles queriam, não era o que eles desejavam. Mas eu volto a dizer, não coloque o Senhor dentro de uma caixa, né? Há um perigo de nós rejeitarmos o que o Senhor aprova e reprovarmos aquilo que Ele aceita e deseja. O reino de Deus não tem a ver com o que gostamos ou não, mas com a manifestação da realidade da sua presença. Amém ou não? Lá em Jeremias 31, isso lá ainda no Antigo Testamento, se você puder abrir, Jeremias 31, no versículo 31, falando da promessa desta nova aliança, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais. E ele está falando aqui especificamente da lei de Moisés. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O profeta está revelando a natureza deste novo de Deus. Eu não vou fazer algo estético, externo, gravado em pedras. Eu vou gravar em corações, eu vou gravar em mentes, eu vou operar de dentro para fora. É um odre que se torna novo, ele foi regenerado, ele tem um coração novo, e agora ele pode receber vinho novo. Esse é o ponto, é um coração transformado, um coração mudado. Algumas pessoas se tornam tão enrijecidas que não conseguem ver, perceber e receber o novo de Deus. Algumas pessoas ficam tão enrijecidas com a religiosidade, com o estético, com o externo, que não conseguem receber o novo de Deus. Algumas pessoas fecham seu coração, algumas pessoas ficam tão amarguradas, tão chateadas, que não conseguem receber o novo de Deus. Meu irmão, minha irmã, a igreja às vezes machuca as pessoas porque
Dentro da igreja existem seres humanos, e o ser humano, o próprio termo diz, é humano, é falho, erra, às vezes não sabe pedir perdão, não sabe se humilhar, reconhecer. Todos nós passamos por esse processo, mas por isso é tão importante que o teu coração esteja limpo, regenerado, novo, para que essas coisas não tirem você do foco, e para que você continue com o coração aberto para receber o novo de Deus na tua vida. Amém ou não? Então, o vinho novo, aqui revelado pelo Senhor, em Marcos 2, já havia sido profetizado centenas de anos antes. Algo novo Deus estava fazendo, mas o que mais me impressiona é, os religiosos não conseguiram perceber, apesar de estar na cara deles, nos profetas. Você pega Isaías, por exemplo, Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas aos quebrados, aos contritos, aos amargurados, aos presos, aos cativos, pôr em liberdade os cativos. Eles não conseguiam enxergar esses textos e perceberam Jesus, que andou no meio daqueles que estavam cativos e os libertou, que andou no meio dos enfermos e os curou, que transformou o ser humano. Eles não conseguiam enxergar o que estava na frente dos seus olhos, porque eles estavam com as mãos fechadas, não estavam abertos para aquilo que Deus estava fazendo. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Em outras palavras, Jesus está dizendo: o novo de Deus não cabe em estruturas velhas, rígidas, fechadas. Mais uma vez eu te digo, eu não estou falando de nada que esteja fora da palavra de Deus. O novo de Deus é de Deus, tem que confirmar a sua palavra, amém ou não? A gente tem que ser equilibrado nisso, mas Deus é um Deus de coisas novas, amém? Então, Jeremias não está dizendo, preste atenção, ele não está dizendo que a antiga aliança seria descartada. O que ele está dizendo é que ela seria superada em sua forma, ressignificada. Ela seria agora, uma nova aliança seria colocada sobre esta. Ela cumpriu o seu papel, ela fez o que deveria fazer. Agora a nova aliança assume dali em diante, porque agora a aliança é escrita não na pedra, mas no coração. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Então Jesus vem cumprindo isso. Nós podemos dizer que esse vinho novo fala desta nova aliança. Não por acaso, Jesus, quando está à mesa com os discípulos, pega o cálice, e o que ele diz? Este cálice é a nova aliança, onde? No meu sangue. O que ele usou ali para representar o seu sangue, a sua vida? Ele usou um cálice de quê? De quê, irmãos? De vinho. Porque o vinho novo é a vida de Cristo que é derramada sobre você, a nova aliança. Então o vinho novo revela isso, e a cruz é esse ponto definitivo, mostrando para cada um de nós que nós precisamos nos tornar odres novos, estruturas novas, para recebermos o novo de Deus. Amém, meus irmãos? O que me chama a atenção é o vinho novo, diferente do vinho já envelhecido. O vinho novo é dinâmico, o vinho novo se expande, o vinho novo está se movimentando, o vinho novo está trabalhando. E uma terceira coisa que esse texto de Marcos 2 revela, se você puder voltar lá em Marcos 2, versículo 21, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres
e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Uma terceira coisa que esse texto revela é a ação do Espírito em uma nova etapa da história, da redenção, daquilo que Deus está fazendo nos corações humanos. O novo de Deus, ele é operado em nosso interior pelo Espírito Santo. Olha que interessante, Jesus está dizendo que do que adianta eles jejuarem agora e receberem unção, vinho novo, vida de Cristo, que vem pelo operar do Espírito, se eles não são odres novos. É necessário esse coração novo para que o Espírito Santo possa operar em sua unção a vida de Cristo, o novo de Deus nos corações humanos. Então, uma terceira coisa que representa este vinho novo é a ação dinâmica do Espírito Santo sendo derramada em nossos corações. E olha que interessante, Jesus diz: o vinho novo, ele vai expandir, e por isso ele precisa estar em odres novos que aguentam o movimento, né? Então lembra movimento, lembra expansão, lembra transformação, lembra algo dinâmico, lembra algo vivo, amém ou não? E o que diz em Atos 1:8? Recebereis poder, o descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ali, uma das palavras, uma das variantes é dunamis ou dinamis, e a gente já lembra da dinamite, né? Que vem da mesma raiz. Por quê? Porque o poder de Deus, ele é dinâmico. Ele é como uma dinamite. Se você estourar uma dinamite aqui, vai mudar o ambiente, vai abrir um rombo, um buraco, vai destruir tudo. Porque a movimentação da unção, da vida de Cristo, esse vinho novo, ele está operando, trabalhando, ele é dinâmico, ele está se movendo em você. Amém ou não? Esse amém está fraco, mas tudo bem. Craig Kenner observa que o vinho novo simboliza a atividade renovadora de Deus, que exige receptividade, não resistência. Algumas pessoas se fecharam para a obra do Espírito, porque viram muita bobagem, muita criancice, né? Eu volto a dizer, eu já vi vídeos na internet ridículos, de pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, e usam aquilo para brincar, né? O pastor levanta o calcanhar, o tecladista cai. Serve para que isso daí? Isso é unção? Será que é unção mesmo? Muitas pessoas se machucaram com isso. Falar em línguas, até hoje tão criticado, mas nós somos pentecostais, nós acreditamos no falar em línguas. Por que eu não posso utilizar o falar em línguas de maneira equilibrada? Você viu alguém subir aqui, pegar o microfone e começar a falar em línguas? Não. Por quê? Porque a gente procura ter um testemunho, um equilíbrio de acordo com a palavra de Deus. Porque Paulo nos ensinou como trabalhar o falar em línguas. Mas eu não vou abrir mão do falar em línguas, porque é o poder dinâmico de Deus. Quando há uma manifestação, você pode orar e dizer: Espírito Santo, isso vem de ti, me dá discernimento. Ele vai te dar discernimento, ele vai te mostrar o que vem do Espírito e o que não vem. Eu lembro uma vez no Teatro Presidente, onde nós começamos o ministério, ou um dos momentos, né? Começou na Arabutã, depois fomos para o Teatro Presidente, na Benjamin Constant. Eu me lembro até hoje, momento de culto, de socorro, de milagres, as pessoas na frente, uma presença de Deus, muita gente caindo tocada, pessoas sendo libertas. E em um determinado momento uma mulher começa a falar em línguas, mas ela começa a falar alto demais, ela começava a gritar em línguas estranhas. E o pastor Isaías começa a caminhar na plataforma, ele olhou para ela uma, duas vezes, ele começou a perceber, a discernir que aquilo ali estava estranho, e ele tomou autoridade, ela caiu endemoniada.
Então, o Espírito Santo nos dá discernimento do que vem de Deus e daquilo que não vem. Mas por causa de criancices que foram feitas, profecias que não são profecias, a gente chama, né? Quando não vem de Deus, a gente chama de profetada, revelamento e visagem, né? Quando vem de Deus é profecia, revelação e visão. Quando não é, é profetada, é revelamento e visagem, né? Então vinha aquelas profetadas: você vai casar com fulano. Aí a irmã casava com fulano, fulano batia nela. Foi uma desgraça a vida inteira, mas ela botou na cabeça dela que não, Deus mandou casar com fulano. E foi criancice. Sabe, por causa dessas coisas, você não deveria se fechar para o novo de Deus. Você deve buscar o equilíbrio. Alguém te falou uma palavra? Tá bom, irmão, ore, vou orar. Não aceita, não sai aceitando. Deus mandou dizer que isso, que aquilo, que o outro. Tá, ok, ouvi a palavra, vou orar. Se for de Deus, eu vou entender. Se não for, comeu feijão demais, dormiu com a barriga cheia, né? E achou que era Deus. A gente precisa ser maduro, adulto. Amém ou não? Num culto como esse, você pode falar em línguas. Você fala no teu lugar, não precisa gritar, né? Você pode falar do teu jeito, mas você deveria sim buscar o mais de Deus sobre a tua vida. Amém ou não? O que eu acho interessante, irmãos, olha só que legal. A gente fala de vinho novo e do mover do Espírito, que é dinâmico, transformador. Esse movimento, essa expansão do Espírito. Olha, o que eu acho incrível é que em Atos, se você abrir comigo Atos capítulo 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí no versículo 13, versículo 12 diz: todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso? O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Você sabia que a tradução no grego desse texto é gleukos, que significa vinho novo, vinho doce ou vinho recém-fermentado? A King James, por exemplo, diz que eles olhavam para eles e diziam: eles estão cheios de vinho novo, ou eles estão cheios de mosto. E eu tenho para dizer para você que isso aqui não é por acaso. Eu creio que o Senhor permitiu esta fala, porque quando o Espírito Santo se manifesta, a gente percebe: tem vinho novo. Tem vinho novo. Tem algo novo de Deus acontecendo aqui. É interessante. Traz essa ideia, o mover do Espírito, fermentação, poder dinâmico, poder expansivo em ação agora. Agora, voltando ao que Kenner disse, eu li antes: o vinho novo simboliza a atividade renovadora de Deus, que exige receptividade, não resistência. Presta atenção: receptividade e não resistência. E esta afirmação concorda com o ensino bíblico que para uma ação plena do Espírito nas nossas vidas, nós precisamos cooperar com Ele. Significa, Deus está fazendo algo novo, mas você deve cooperar com isso, desejar isso, trabalhar por isso e não resistir. E não resistir. Olha só, Deus está fazendo tudo mais, mas daí eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? Deus está fazendo para me acompanhar, agora eu tenho que orar. Agora, vê se pode uma coisa dessa, né? Tem que orar agora, tem que desligar o Brasileirão e tem que orar um pouco. Onde é que já se viu? Eu tenho que ler a Bíblia agora. Onde é que já se viu? Né? O novo de Deus, quando é derramado nesse operar do Espírito, exige de nós esta receptividade, trabalharmos
mover do Espírito, trabalharmos pelo novo de Deus. Quem está entendendo aí pode dizer amém? Gálatas, capítulo 5, abre aí comigo, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo: você pode viver ou no Espírito ou na carne, a escolha é sua. Aí ele diz: vivam no Espírito, e vocês não satisfarão mais as vontades, os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. O texto não está dizendo que o Espírito Santo luta contra a tua natureza humana. Não teria graça nenhuma. Pensa comigo, nós estamos falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Tem graça nenhuma, né? É óbvio que não é o Espírito Santo que está lutando contra a tua natureza e tentando vencê-la, não é isso. O texto está dizendo que duas mentalidades batalham. Toda vez que você está diante de uma situação, você tem duas escolhas: ou eu vou agir na minha natureza humana, ou eu vou agir no Espírito. E Paulo está dizendo: escolham agir no Espírito, porque se vocês escolherem agir no Espírito, os desejos da carne não vão mais sobrepor a vontade de vocês. É isso que o texto está dizendo. O versículo 22, conhecido, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esses textos estão dizendo: há uma frutificação no Espírito. Quando você anda no Espírito, quando você caminha com Ele, quando você aceita o novo e você trabalha por Ele, isso vai frutificar na tua vida. Eu falei de manhã, por exemplo, sobre uma fé operosa, ativa, irmãos, depois de alguns anos, até quando você vai só vir na igreja e manter hábitos que você tinha no mundo? Eu continuo tomando a minha cervejinha, pastor. Que bem essa cerveja faz para ti, além da barriga? O que ela está te fazendo de bem? Estou fumando meu cigarro, mas eu vou na igreja. Entenda o que eu vou explicar. Quando alguém chega na fé, fumando, bebendo, com vícios, é normal, muitos chegaram assim. Mas depois de meses e anos, é necessário você entender que Deus está fazendo algo novo na tua vida, que deve frutificar. E uma hora você tem que cair uma ficha e dizer: esse negócio não é mais para mim. Isso aqui faz mal para o meu corpo, faz mal para a minha vida espiritual, faz mal para tudo, até para o meu bolso, porque o dinheiro que eu gastava na cerveja, agora eu posso fazer outra coisa. Muitos que largaram o cigarro começaram a ver: pô, tem um dinheirinho sobrando, investe agora na fé, no reino, também, e em você também. Agora é importante que nós entendamos que esse mover do Espírito, ele tem que atuar na nossa vida. Ele vai frutificar. Quando você trabalha por ele, vai frutificar. Às vezes o que está faltando é dar esse passo de: eu vou me dedicar, eu vou trabalhar para que o Espírito Santo consiga operar na minha vida. Só ir à igreja e continuar vivendo de qualquer jeito não muda nada. Não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras, irmãos. Nós precisamos trabalhar pelo vinho novo. Deus derrama vinho novo aonde? Em odres. Então você e eu devemos nos tornar odres novos. Com a ajuda do Espírito Santo? Claro que sim. Mas nós temos que caminhar, trabalhar para que o vinho novo seja derramado nas nossas vidas. Amém ou não? Em Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz: não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias.
De novo, temos que ter discernimento sim, mas a palavra diz: não desprezem o profético, não apaguem o espírito, não rejeitem o vinho novo. A gente precisa ser maduro, a gente precisa ser equilibrado, a gente precisa ser bíblico. Amém ou não? Eu já fui em reuniões, vi uma barulheira, todo mundo falando em língua, gente caindo, um monte de coisa, e eu estou lá, meu jeitinho, estou vendo tudo aquilo. Isso não me impressiona, no sentido, nossa, olha só tudo que está acontecendo. Senhor, eu estou orando, Senhor, isso aí vem de Ti, é o Senhor que está movendo, Teve uns que eu achei estranho, que eu meti a mão e disse: solta agora, em nome de Jesus, porque eu achei um pouco estranho, Então, eu estou discernindo, estou orando. Agora, eu não vou rejeitar o novo de Deus. Nós precisamos ser equilibrados, bíblicos. Mas Deus quer derramar um vinho novo sobre nós. Amém ou não? Deus quer derramar esse vinho novo. Continua, a obra do Espírito continua trabalhando nas nossas vidas. Amém ou não? Em Efésios, no capítulo 4, e no versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora. Um dos motivos que trazia muita tristeza ao coração de Jesus, quando esteve na terra e caminhou entre fariseus, escribas, mestres da lei, saduceus e tantos outros, é o fato de que não só rejeitavam o novo de Deus, mas blasfemavam contra aquilo que Deus estava fazendo. Um dia Jesus está libertando os cativos, e sabe o que os mestres da lei, escribas e fariseus disseram? Ele expulsa demônios por Beelzebu, o maioral dos demônios. Aí Jesus fala: olha, toda ofensa feita ao Filho do Homem será perdoada, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo é réu de pecado eterno. Algumas pessoas hoje ficam, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, acho que não tem perdão. Você não entendeu o que o texto está dizendo. O que Jesus está dizendo é: eles sabiam que Jesus operava através do Espírito de Deus. Presta atenção nisso. Eles sabiam. Como é que eu sei disso? Lembra quando Nicodemos foi falar com Jesus? Nicodemos era um desses rabinos, mestre da lei. O que Nicodemos disse para Jesus? Mestre, ele disse: nós sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não for pela mão de Deus. Eles sabiam que o que Jesus fazia era pelo Espírito Santo, e mesmo assim escolheram rejeitar e dizer: não, é por causa da inveja, é por Beelzebu. Isso é pecado eterno. Você sabe que é Deus, você sabe que é o mover de Deus, você sabe que é o Espírito Santo, mas você rejeita, você blasfema contra aquilo, sabendo o que você está fazendo. Quem entendeu e pode dizer amém? Então nunca mais ache que você blasfemou contra o Espírito Santo porque você pensou alguma coisa, porque não sei o que. Não é isso. Jesus está falando especificamente disso, amém? Agora, o texto diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Esses homens entristeceram o Espírito Santo, pecaram, fecharam o coração, fecharam as suas mãos, rejeitaram o novo de Deus. Eu creio, irmãos, que hoje ainda ecoa a voz de Cristo para cada um de nós, dizendo: tornem-se odres novos. Eu tenho um vinho novo para vocês. Amém ou não? Eu tenho um vinho novo. Então, esse mover, ele vem da unção do vinho que é derramado em nós, mas nós devemos então trabalhar com ele, nos tornando esse odre novo. Amém? Então Jesus estava dizendo: como eles podem jejuar,
o que é o jejum? É uma prática espiritual. Jejum não é dieta. Dieta é dieta. Jejum é jejum. Ficar sem comer é ficar sem comer. Jejum, é diferente. Você deixa de comer e você tira momentos de oração, de meditação na palavra. E é isso que faz toda a diferença. Não é só ficar sem comer ou fazer dieta, não é isso. Jejum é uma prática espiritual. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que adianta homens naturais começarem uma prática espiritual? Agora, homens espirituais, ao cumprirem uma prática espiritual, vão receber unção nova sobre suas vidas. E essa unção vai trabalhar, vai expandir, vai movimentar, vai fermentar. Amém? Em outras palavras, Jesus está dizendo: se os odres não são novos, mas antigos, persiste ainda uma resistência, ideias humanas, religiosidade. E Deus está dizendo: eu não quero trabalhar em uma estrutura fechada, rígida e religiosa. Eu quero trabalhar em corações novos, pessoas abertas àquilo que eu estou fazendo. De novo, irmãos, o novo de Deus está baseado na palavra. Deus nunca vai fazer algo que não é: o pastor está falando em algo novo, o que é isso, né? Algumas pessoas pensam, né? Não, irmãos, eu estou falando o novo de Deus que está na sua palavra. É óbvio que o Senhor não vai fazer algo além da palavra. Tem que ser bíblico, tem que concordar com a palavra, não há dúvida disso. Mas que o Senhor quer derramar algo novo, eu não tenho dúvida. Ele quer derramar algo novo na tua vida e na minha vida. O novo, eu digo de novo, com perdão da redundância, eu digo de novo, pode ser voltarmos a práticas antigas, como a oração, o jejum e a meditação na palavra. Mas quando você voltar a essas práticas, Deus vai derramar vinho novo sobre você. Alguns escolhem viver de experiências do passado. Lá em 1949, eu pregava, eu fazia, Deus me usava. Que legal, mantenha isso como um marco na tua vida. Eu emprestei um livro e eu tinha anotado algo na contracapa que um pastor havia dito, e eu anotei, e diz: todo grande homem de Deus, ele é formado por marcos e marcas. Deus, na tua história, vai fazer alguns marcos, são memoriais, e você olha para eles e aquilo te dá esperança. É como nós olhando para as histórias do Antigo Testamento e olhando o Mar Vermelho abrindo, e aí você diz: eu sirvo o Deus que abriu o Mar Vermelho. E aí você diz: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Talvez não seja abrir o mar, mas seja coisas novas. Mas eu me lembro que Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus poderoso e pode abrir o mar. São marcos e marcas que são as tuas experiências, que são a expansão do vinho operando em você e te marcando, te transformando. Então todo homem e mulher de Deus é feito por marcos e marcas. Isso vai mudar completamente a tua vida. Alguns escolhem viver experiências do passado só e ficou para trás, Aí a gente cheira a naftalina, Uma fé com naftalina. E eu tenho algo para dizer para você. Deus tem um vinho novo para você. Não importa a tua idade, não importa quantos anos de fé tu tem. Legal, as tuas experiências do passado você não deve esquecer, são marcos. Mas você não deve ficar olhando para o retrovisor só. Olha para frente, olha para Cristo. Tem coisas novas, Deus quer fazer mais. Deus quer continuar te usando. Deus quer continuar usando você para ganhar os teus vizinhos, teus familiares, seus colegas de trabalho. Deus quer continuar te usando para a sua glória. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Quando você se aposenta aqui, você deveria dizer: agora eu tenho mais tempo para ser usado por Deus. Agora eu tenho mais tempo para buscar Deus. Agora está só começando. É agora, Senhor. Moisés foi chamado com 80 anos, irmãos.
Você está com quanto? 60? 65? 70? Você é um guri. Tem novo de Deus para você. No derramamento do Espírito em Joel 2 diz que o Senhor daria sonhos aos anciãos. Volte a sonhar, sonhar com as coisas de Deus, sonhar em ser usado por Deus, em ser cheio do Espírito Santo, em ser cheio da unção. Não, pastor, agora eu estou diminuindo, Não, tudo bem, você pode diminuir a atividade humana natural, mas espiritual não. Aumenta, bota o pé no acelerador. Deus, mais. Amém ou não? Tem novo de Deus para quem está chegando. Tem novo de Deus para quem já tem história com Deus. Tem novo de Deus para quem já está há muitos anos na fé. Mas nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos tornar uma estrutura nova. Precisamos ter as mãos abertas para aquilo que vem de Deus. Baixa a tua cabeça onde você está.